Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. O que vai ser a aula de hoje? Veja que eu estou numa indústria de biscoitos. Mas o que tem a ver isso com instalações elétricas? Essa indústria tem vários motores e a aula de hoje vocês vão aprender, veja bem, vocês vão aprender a dimensionar os circuitos alimentadores do quadro CCM de motores. Veja que indústria bacana. Nessa indústria nós temos um conjunto de quê? Nós temos um conjunto de motores. E esses motores vão ser atendidos por um CCM, tá? E o que seria o CCM? Olha só, estou num quadro CCM. O que vocês vão aprender nessa aula? O dimensionamento do CCM. Olha que bacana, que cenário legal que eu estou. Estou dentro de uma indústria, agora eu estou no quadro CCM. Veja aí na sequência, não perca, a aula é super importante, não deixe de assistir. Aqui eu trago um exemplo onde eu tenho um circuito alimentador. Tenho o meu barramento 380 volts, trifásico. Quero dimensionar esse barramento, ou quero dimensionar esse alimentador, cuja distância dele até o quadro onde estão minhas cargas, essas cargas elétricas são motores, né? Então eu quero dimensionar esse alimentador, que vai alimentar o quadro, que vai alimentar esse quadro onde eu tenho os meus motores elétricos. A primeira carga 1, que é o motor, ele tem 400 kW de potência, fator de potência 0,8, rendimento 0,8. Segundo motor, 20 kW de potência, cosseno φ, que é o fator de potência 0,8, e rendimento 0,8. O terceiro motor, que é a carga 3, ele tem potência 12 kW, cosseno φ 0,8 e rendimento 0,8. O que eu quero aqui? Eu quero dimensionar o meu alimentador trifásico, cuja distância dele do barramento de entrada de alimentação até o quadro dos motores é 240 metros. Bom, então primeiramente eu tenho que calcular a corrente no motor elétrico, em cada uma das cargas. A corrente no motor 1, como o sistema é trifásico, a corrente no motor 1 é a potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão, vezes o fator de potência e vezes o rendimento, que o rendimento influencia, né, o valor da corrente. Então, a corrente do motor é a potência, 40 kW, dividido por raiz de 3 vezes 380, vezes 0,8, vezes 0,8, onde esse 0,8 é o cosseno φ e esse aqui é o rendimento do motor. Fazendo a conta, a corrente no motor é 94,96. Para o motor M2, da mesma forma, vou usar a mesma equação, onde P é raiz de 3, V vezes cosseno φ, que é o fator de potência, vezes o rendimento. Fazendo esse cálculo, nós temos a corrente de 47,48 amperes. E a última carga, que é o motor 3, da mesma forma, potência dividido por raiz de 3, vezes V, cosseno φ, vezes o rendimento. Fazendo essa conta, substituindo os valores, a minha corrente elétrica é igual a 28,49 amperes. Como eu quero dimensionar o alimentador que interliga o quadro geral até o quadro dos motores, eu vou somar essas correntes. Então, a corrente do alimentador IA é a IM1 mais IM2 mais IM3. Somando as correntes, 94,96 mais 47,48 mais 28,49, nós temos uma corrente de 170,93. Então, a corrente aqui no alimentador é 170,93 amperes. Bom, agora, admitindo que eu vou estar trabalhando, né, com condutor de PVC, eu tenho que dimensionar o meu alimentador pela queda de tensão e pela capacidade de condução, ou seja, pelo método da capacidade de condução e a queda de tensão. Vamos considerar que esse cabo é um cabo de PVC e o método de instalação desse cabo é o método A1. São cabos unipolares
que estão instalados em eletroduto embutido na parede. Então, pelo método de capacidade de corrente, vocês podem observar que a corrente em regime permanente do motor é 170,93 amperes. Então, eu vou chegar aqui na minha tabela, onde eu tenho o método A1, que é essa coluna aqui. Só que, como o meu alimentador ele é trifásico, então ele tem 3 condutores vivos, que são os condutores carregados. Então eu venho aqui e procuro a corrente de 170,93 e eu vou encontrar aqui, vocês podem observar, o condutor de 120 milímetros quadrados de seção. Isso pelo método da condução de corrente. Agora eu tenho que fazer um cheque, uma verificação, pelo método da queda de tensão. Pelo método da queda de tensão, eu tenho que observar, pelo esse método de queda de tensão, eu tenho que observar qual a queda de tensão que eu vou trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos admitir uma queda de tensão de 2% do alimentador até as cargas. Então, admitindo uma queda de tensão de 2% do alimentador até a carga, esse método, esse critério de queda de tensão, ele tem como objetivo, pessoal, garantir que os níveis de tensão em todos os pontos da instalação estejam dentro de valores estabelecidos pela NBR 5410, que nós vamos ver no final, né? A fim de não prejudicar o funcionamento dos equipamentos. Então, se nós observarmos pelo método da queda de tensão, essa equação ela define a seção do condutor para um sistema alimentador trifásico, onde SC, a seção do condutor, tem que ser maior ou igual a raiz de 3 vezes ρ, onde ρ é a resistividade do cobre, L é o comprimento do cabo, L é o comprimento do cabo, L é o comprimento do cabo, I é a corrente que eu vou calcular, que é a corrente que eu já calculei, que é a corrente do alimentador, ΔV é a queda de tensão, e V nominal é a tensão no alimentador. Como o alimentador é trifásico, a tensão é 380. O ρ é a resistividade do cobre, que é 1/57 ohms por milímetro quadrado, ohms vezes milímetro quadrado, dividido por metro. Então, com os dados L, que é a distância do alimentador, 240 metros, e A, 170,93, ΔV, estou admitindo 2%, e a tensão nominal 380. Aplicando isso na equação da seção do condutor por queda de tensão, aplicando aqui, vocês podem observar que a minha seção do condutor tem que ser maior ou igual a 164 milímetros quadrados. Ora, o anterior tinha dado 120 milímetros quadrados. Eu sempre tenho que trabalhar com a maior seção do condutor. Por quê? Porque a maior seção do condutor vai atender a capacidade de condução e, nesse caso, vai atender o método da queda de tensão. Portanto, qual a seção do condutor que deve ser instalada nesse alimentador? Se a gente observar aqui, a seção tem que ser maior do que 164 e o método é A1, está aqui método A1, eu vou encontrar uma seção de condutor 185 milímetros quadrados. Então, esse alimentador devemos dimensionar um condutor de 185 milímetros quadrados. Por quê? Porque esse valor de seção de condutor atende à capacidade de corrente, que era 170,93, e atende à questão da queda de tensão, que é os 2%. Agora, vamos especificar para esse alimentador o disjuntor. Aí a corrente de projeto ela tem que ser menor ou igual à corrente nominal, menor ou igual a IZ, e I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ. O que é IZ? IZ é a capacidade de condução do condutor que você escolheu. I2 é a corrente de atuação do disjuntor.
ok? Então, eu vou pegar a minha corrente de projeto, que foi a do alimentador, 170,93, tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 245. Por que 245? Está aqui, ó, a corrente nominal, a corrente de condução IZ do meu condutor escolhido, que é o condutor de 185 milímetros. Nesse contexto, a minha corrente 2 tem que ser menor ou igual a 355,25, que é 1,45 IZ. Vamos escolher um disjuntor. Qual disjuntor que eu posso escolher dentro dessa inequação? Eu vou escolher um disjuntor de 200 amperes.